deliberação da Assembleia Geral das Nações Unidas, é criada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, com o objetivo de elaborar uma agenda global para a mudança. Em 1987, é divulgado um dos documentos mais importantes da década, o relatório Nosso Futuro Comum, com os resultados do trabalho da comissão. Estruturado em 3 eixos principais: crescimento econômico, equidade social e equilíbrio ecológico. E eu sou talvez suspeito, mas eu acho que um marco importante do ambientalismo brasileiro foi a Constituição de 1988. Por quê? Porque na Assembleia Nacional Constituinte, o movimento ambientalista se organiza, consegue participar, cria, quer dizer, todo um marco legal que está hoje na Constituição brasileira, que é fundamental, a ideia do direito ao meio ambiente e a ideia de que as futuras gerações têm que ser colocadas sempre como um agente, como um ator importante, quer dizer, os seus direitos têm que ser sempre considerados, e outras questões muito importantes que se traduziram no texto constitucional. Por exemplo, eu acho que o estudo de impacto ambiental, a avaliação ambiental, é, no Brasil, no mundo, um dos instrumentos mais democráticos em que se permite que a sociedade participe em relação a um projeto. Eu acho que isso é muito concreto, porque sempre que você trabalha com direito, sempre que você trabalha com essa ideia de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, preocupação com a biodiversidade, sempre há a necessidade de ter um instrumento concreto que operacionalize, que materialize, que concretize o direito. E o estudo de impacto ambiental, com todos os problemas que nós temos, ele é um instrumento democrático. Se nós tivéssemos hoje, ou aliás, se nós tivéssemos no passado a avaliação ambiental, provavelmente nós não teríamos os megaprojetos com grande impacto ambiental que eles trouxeram. Houve um fato que acrescentou muitos conhecimentos sobre avaliação de projetos e sobre estudos básicos para educação ambiental. Esse fato foi a questão da previsão de impactos. Muito cedo chegou até nós a metodologia que já existia em muitas partes do mundo, sobretudo na Inglaterra, sobre previsão de impactos em projetos desenvolvimentistas. E a gente acoplou esse conhecimento e acrescentamos muitos outros. Não se tratava apenas de grandes projetos desenvolvimentistas, mas de projetos quaisquer que tivessem efeitos poluidores, efeitos maléficos em relação à organização natural, organização ecossistêmica da vegetação, da hidrologia, dos solos, etc. Então, foi muito importante o salto que os brasileiros deram em relação à previsão de impactos. E também foi através da previsão de impactos que se iniciou a verdadeira educação ambiental. Sob o ponto de vista ambiental, o grande evento desta década, 20 anos após Estocolmo, é a segunda Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, sediada no Rio de Janeiro em 1992. A Rio 92 já é outro marco e um pouco mais à frente, porque ela
traz para o primeiro plano duas discussões muito fortes que foram sobre mudanças climáticas e sobre conservação da biodiversidade. E a tal ponto que se conseguiu ali naquela conferência do Rio de Janeiro firmar então as duas primeiras grandes convenções, que são exatamente sobre mudanças climáticas e a Convenção da Diversidade Biológica. Isso obrigou também cada país a fazer o seu relatório específico e apresentar. Houve um relatório brasileiro, inclusive. Na Rio 92 se chegou então à discussão e a aprovação da Agenda 21, que é um documento importante. Ele é um diagnóstico e, ao mesmo tempo, uma proposição muito forte, né? A proposição, havia um levantamento das questões em todas as áreas e depois uma proposta que era de os países industrializados, que naquela época destinavam 0,36% do seu produto bruto para ajuda aos países ditos em desenvolvimento, que eles aumentassem essa contribuição para 0,70%. Foi um momento de grande esperança. A Conferência do Rio de Janeiro foi, assim, talvez o auge da esperança, né? Infelizmente, não se concretizou o que estava na Agenda 21. Hoje, os países desenvolvidos contribuem com menos do que eles contribuíam na época. Na época era 0,36%, né, um terço de 1% do seu produto bruto. Hoje está em 0,22%. E os Estados Unidos está em 0,1%. Né? Então, isso não se concretizou e a Agenda 21 se tornou um documento importante, mas que não conseguiu chegar à prática. Mas, de qualquer forma, abriu uma trilha, abriu um caminho importante e os países começaram a construir a sua Agenda 21 nacional e o Brasil mesmo acabou construindo a sua, que foi divulgada em 2002, que não foi à prática ainda também e que precisa ser complementada por algumas coisas que não chegaram a entrar nela, mas que são um caminho também interessante. Se me perguntarem quando começou o século XXI, eu diria que foi na Conferência do Rio. Por que na Conferência do Rio? Porque ali você consagra conceitos importantes como o do desenvolvimento sustentável, você cria um marco legal internacional através das convenções de mudança de clima e de biodiversidade, você reconhece o papel das ONGs. Naquele momento, 20 anos atrás, quer dizer, as sociedades, elas basicamente se faziam representar nas instâncias internacionais apenas pelos governos. Hoje não. Hoje se reconhece que além dos governos existem outros atores sociais. Eu acho que isso é uma mudança de paradigma radical. E as ONGs e a questão ambiental, ela a partir daí, ela assumiu um outro papel no mundo e vai assumir cada vez mais. As iniciativas da educação ambiental se fortalecem nesse contexto de novas alianças, estimuladas pela Rio 92. O debate ambiental na década de 90, tanto em termos das políticas públicas quanto da ação coletiva, pautou-se pelos conceitos lançados ou repercutidos pela conferência, como desenvolvimento sustentável, sociedades sustentáveis, cidadania planetária, responsabilidade global, entre outros. Muitas dessas ideias passaram a constituir uma referência para discussão e ações no campo ambiental.
Mas um marco muito importante nessas políticas de educação ambiental foi a criação da Política Nacional de Educação Ambiental, em 1999, a Lei 9795 de 99, que estabeleceu uma visão estruturada de como é que pode ser essa educação ambiental. Tem diversos problemas, mas foi uma construção que começou em 93 e que foi com consultas públicas e muita gente da sociedade brasileira, né, participou. E essa lei ela foi proposta pelo Fábio Feldman, na época do Zequinha Sarney, né? E nós trabalhamos no bojo dessa lei, e ela cria um órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, que é composto pelo Ministério da Educação, do qual eu faço parte, e o Ministério do Meio Ambiente. Nós percebemos que a educação ambiental precisa ter uma transversalidade muito grande, né? E nós, então, estamos ampliando, inclusive, a participação de redes de educação ambiental, de redes de juventude, para que as políticas públicas realmente possam ter enraizamento e percolarem a sociedade. E hoje o Brasil tem uma sociedade civil que eu diria que ela é diversa, que ela tem capacidade de organização grande, de mobilização da sociedade, mas no caso de meio ambiente ela enfrenta as dificuldades que o movimento ambientalista no mundo enfrenta, que é a incorporação da temática ambiental pela sociedade de maneira geral e, a partir daí, o desafio de ter um desempenho diferente. Quer dizer, o que é esse desafio? É de você ter a capacidade, eu diria, de se reinventar. Talvez isso, o fato de que os militantes do movimento ambientalista, eles vieram, em sua grande parte, do movimento ambientalista, ou seja, vieram das ONGs, eu acho que isso teve uma consequência concreta no Brasil, que foi se dar mais ênfase à educação informal do que à educação formal. A Constituição de 1988, ela obriga a educação ambiental em todos os níveis de ensino. E se nós verificarmos a aplicação, a efetividade desse dispositivo constitucional, nós vamos ver que se fez muito pouco do ponto de vista de educação formal. E eu, pessoalmente, acho que esse foi um dos grandes equívocos das pessoas que trabalham com o meio ambiente. Por quê? Porque se há 20 anos atrás nós tivéssemos trabalhado na capacitação de professores em todos os níveis de ensino, certamente, quer dizer, nós teríamos hoje uma geração mais, digamos assim, capacitada a compreender os problemas ambientais.